Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio do podcast Camaçari Pode Mais. E esse mês que a gente está comemorando o aniversário da emancipação do município aqui de Camaçari, eu quero convidar você a acompanhar conosco essa, esse, essa programação que a gente vai fazer durante esse mês, trazendo algumas pessoas importantes aqui na cultura e no município de Camaçari. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, ele que é o autor do hino da cidade aqui de Camaçari, ele que é maestro, professor de música e um amigo especial que eu tenho aqui, o professor Inoque. Tudo bem, Inoque? Tudo bem, tudo bom. Graças a Deus, tudo bem. E você, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Isso. Estamos aqui. Me diz aí, Noki, como foi que surgiu a ideia? Foi ideia sua? Como foi essa história de compor o hino aqui para a cidade de Camaçari? Foi um edital de convocação. A cidade, em 2002, no primeiro 6 meses de 2002, lançou um concurso para o hino da cidade. E houve muitos concorrentes. Não seria bem concorrente, no meu caso, eu acho que seriam muitos compositores mesmo, né? Colegas compositores. E na época eu estava terminando a graduação de licenciatura em música Você formou aonde? na UFBA. E nesse período eu estava vindo mais para Camaçari, né? Estava mais folgado lá da faculdade. Aí, numa dessas vindas para visitar os pais, eu acabei me deparando com um anúncio sobre o concurso do hino de Camaçari. E Mas que ano era isso aí? 2002. 2002. Em 2002 a cidade de Camaçari ainda não tinha um hino. Eu não sabia que a cidade não tinha um hino, né? Eu acho que são poucas cidades que têm também, né? É, tem razão. Hoje, esses dias mesmo, eu vi anúncio também de cidades que estão fazendo isso. E eu penso que recente a essa data, né, logo depois que Simões Filho tomou a iniciativa de fazer o hino, também um concurso, Camaçari veio em seguida com a mesma proposta. E eu fiz 2 músicas, esperei chegar o registro delas, né, da Biblioteca Nacional, e como chegou a tempo, eu escrevi as músicas e anexei uma cópia do registro. Dessas 2, uma foi selecionada para uma final, porque houve uma quantidade enorme de composições e de todas as inscritas, né, selecionaram 10 para uma apresentação no teatro. Na época chamava-se Magalhães Neto, hoje Alberto Martins. E com direito a um público, e tinha também um jurado, um corpo de jurados, né, um time como é que eu diria, de juízes que iriam fazer parte da escolha da música. Sim. Agora, só voltando um pouco atrás nessa história aí, apesar de que hoje você já mora aqui em Camaçari há muito tempo, já é camaçariense de coração, mas você não é natural aqui da cidade, né? Não, cheguei com 13, 14 anos aqui. Você veio de onde? Vim Qual a sua origem? de Pernambuco, lá na fronteira com a Paraíba, no Agreste Setentrional. Nessa época, eu cheguei em 79, né? Ainda era assim o auge da cidade industrial. Camaçari estava naquela fase da efervescência do funcionamento do polo petroquímico aqui no Nordeste, né? A Camaçari foi escolhida para sediar as indústrias do polo petroquímico.
Me disseram também porque nós temos um aquífero aqui, né, um aquífero que embaixo de Camaçari tem uma reserva de água muito boa, de ótima qualidade. Então, isso foi um dos fatores que trouxe o polo para Camaçari. E também, junto com o polo, veio toda uma mão de obra, né? Então, meu pai veio na frente, depois trouxe a família. Entendi. E vem cá, aí você veio de Pernambuco para cá, veio morar aqui mesmo em Camaçari ou você ficou em Salvador? Camaçari mesmo. Certo. Camaçari. Chegamos em Camaçari em 79. Logo, logo eu... Só que lá, quando eu saí de lá, eu estava numa filarmônica. Estava numa filarmônica e quando eu cheguei aqui eu fiquei ansioso para continuar os estudos de música, né? Mas não encontrei na cidade o que eu tinha por lá, que era uma filarmônica que já estava ficando velha e queria renovar o seu quadro, então saiu inscrevendo adolescentes, né? Convidando adolescentes para fazer parte do seu quadro de músicos. Eu fui estudar clarinete lá nessa filarmônica e quando eu já estava assim bem animado com os estudos, vim para Camaçari. E aí foi em 79, né? E aí eu continuei de forma autodidata os meus estudos aqui, até em 92 a cidade fundar a sua filarmônica. Agora, Enoque, eu estou sabendo que você é maestro, né? E você tem uma história na música aqui em Camaçari. Você chegou a dirigir alguma orquestra, algum grupo aqui em Camaçari? Bom, na verdade, em 80 e por volta de 88, 89, eu criei um grupo de flauta doce com adolescentes do bairro, um trabalho assim muito pessoal mesmo assim, né? Eu gostava muito de música e queria que a cidade tivesse multiplicadores, né? Que a cidade tivesse um teor musical um pouco melhor do que na época tinha. Então, eu ali no bairro mesmo da Bomba, selecionei um grupo de pré-adolescentes, adolescentes, e a partir daí nós começamos o ensino de flauta. Os meninos fizeram festival de pipoca, pedágio, na época faziam essas coisas de pedágio, arrecadaram dinheiro, nós compramos as flautas, e aí fizemos um grupinho de flauta doce com 17 pré-adolescentes, com idade de 10, 12 anos a turma. E em 3 meses a gente começou a fazer apresentações. O Hospital Geral de Camaçari estava sendo inaugurado na época, a gente fizemos apresentações em igrejas, principalmente igrejas, associações e instituições como o Hospital Geral de Camaçari e outras na época. E aí começou, a partir daí, em Camaçari, o meu ensino, né, na verdade, o meu magistério na arte da música, né, principalmente música. Aí, ao longo do tempo, eu fui ampliando para teatro, também para um pouco não só de teatro, mas de tradições culturais populares. Eu dirigi já a quadrilha junina, criei um pastoril, que é uma tradição de Natal antiga aqui do Nordeste. Um pastoril, porque tem o profano e o religioso, né? Um pastoril religioso, que é aquele que canta músicas em louvor ao nascimento do menino, com crianças cantando, dançando e batendo uma panderola. Agora, voltando aqui para o hino, eu já tive a oportunidade de ouvir o hino de Camaçari várias vezes, né? E ele fala sobre os povoados, né? Conte pra gente um pouco o que você pensou quando eu estava compondo esse hino, por que você pensou em trazer os povoados, os distritos, né?
citar os distritos no hino de Camaçari? A pergunta é muito curiosa. Primeiro porque eu fiz o primeiro hino sem isso. Chamava-se Árvore que Chora. Contava um pouco dos Tupinambás, pegando um pouquinho da história pré-Camaçari, né? Nessa primeira música. Mas aí uma sobrinha começou a achar que eu já estava enjoando de eu tanto ensaiar. E aí imediatamente eu fiz outro, que foi esse Salve a Terra, que foi escolhido. E aí Eu ouvi dizer que o hino que foi escolhido não foi o da sua escolha. Você gostava mais do primeiro. É Na isso verdade, mesmo? não, é quase isso. Veja bem, eu gostava do primeiro porque eu não tinha pensado outro. Mas quando a minha sobrinha comentou, eu pensei, digo, rapaz, ela está certa. Eu preciso exercitar mais a minha prática composicional, né? E, e aí fiz um outro totalmente em outra linha. Não era uma coisa mais assim, 2x2, aquela coisa de marcial, direito, né? Inclusive, quebrei um pouco isso no segundo hino de Camaçari, né? E eu, na seleção, aliás, no edital, constava que você teria que fazer um refrão e 5 estrofes. E aí eu tentei construir as estrofes priorizando algumas coisas de forma como se fosse um tijolo, um tijolo, um tijolo. E eu gostaria de falar um pouco da gente de Camaçari, porque, inclusive, tem uma frase minha que o pessoal não é bem só minha, né? Porque eu não sei de onde eu escutei, mas eu sempre falo que o maior patrimônio de uma cidade é o seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a sua cultura, né? A maior riqueza de um município, de um estado, de uma região é o seu povo. E a cultura, ela é, na verdade, o que é o legado que se tem, a que dá identidade a um povo. E falando em povos, eu não podia deixar de fora que às vezes a gente prioriza mais a sede e às vezes os distritos eles se sentem assim muito, sei lá, não se sentem na mesma altura, no mesmo, digamos, na mesma balança, né? No mesmo fiel da balança. Às vezes acha que o município está sempre acima, ou o município na sede, né? Então, o município não é só a sede. E aí foi isso que me fez contemplar alguns distritos de Camaçari, porque Camaçari não é só a sede em si, né? Onde fica o comércio, o polo petroquímico, onde as portas abrem e fecham as escolas, funciona no município todo. O município não é só, o corpo da gente não é só orelha, não é só braço, não é só mão. E aí eu tentei colocar os distritos justamente por isso, para que fosse Camaçari por inteiro, né? E aqui em Camaçari tem vários distritos assim que são tão fortes, ou quase tão fortes, quanto a sede, né? Eu ouvi até dizer que começou Camaçari, o povoamento pela orla, né? Lá por Abrantes. Você é um cara que estuda a história de Camaçari. Rapaz, eu gostaria de estudar mais, mas é assim, em relação tem até uns livros que um escritor, não sei se camaçariense, mas dessa região, ele escreveu 2 livros e conta um pouco a Camaçari pré-monarquia, digamos assim, colônia, né? Pré-colonial, Brasil colônia naquela época. E ele fala um pouco sobre isso, mas é claro que a miscigenação ela veio primeiro vinda da Europa, quando chegou aqui, chegou pelo litoral mesmo, né? Dizem que primeiro veio Colombo, depois Pison e em seguida Cabral e aportou aqui na Bahia, lá em Porto Seguro, né? Diz que a Bahia pariu o Brasil, é a mãe do Brasil, por conta disso. E quando o pessoal foi subindo, né? Porque depois veio Vasco da Gama,
Não estou falando daquele time carioca, não. Estou falando de um navegador. Aquele não está subindo. Acredito. Eu sei que quando vieram explorar assim o litoral, aqui nessa região veio a família Dávila e construiu o Castelo da Torre ali, né, o Tatuapara, Lá na Praia do Forte. na Praia do Forte, é. Então, a partir daí, conta que Esses caras eram poderosos, né? Praticamente mandavam em boa parte do Brasil, né? no início que o Brasil, digamos assim, não tinha cercas, né? Não eram divididos em fazendas, né? Ele foi um sesmeiro, recebeu uma quantidade enorme de terras do Rio Vermelho para cá, pertencia tudo ao cidadão. E aí ele foi considerado um dos maiores latifundiários do mundo, se não o maior, né? Porque na época o Brasil foi como se eles se sentissem donos daquelas terras. E a partir daí, a partir do Castelo da Torre, foram surgindo vieram jesuítas que se instalaram aqui no Espírito Santo, colocaram a Vila do Espírito Santo, né? E a partir daí, essa região que foi se povoando, e até Camaçari, que antes do polo petroquímico também era uma cidade pequena. A vinda das indústrias para cá, ela trouxe muitos... Houve um êxodo para Camaçari, um êxodo não, uma diáspora. A cidade acolheu muita mão de obra. Então a cidade inchou de forma... A densidade demográfica do município de Camaçari, ela deu um boom nesse período. E por isso tem um verso também que eu falo um pouco, os nativos ou não, quer dizer, aqueles que são camaçarienses daqui, ou os que vieram nesse período ou até antes, né? Vivem em total harmonia, em comunhão, são irmãos, fraternal, quer dizer, fratelli, né? A palavra significa que são irmãos, né? Se irmanaram aqui e tornaram o município um só, né? Um só povo. E aí a cidade realmente, não, acho que o Brasil todo começou a se expandir do litoral, e o sertão foi os últimos, né? As bandeiras e as entradas vieram depois. Legal essa história de Camaçari. Agora, Enoque, uma pergunta talvez um pouco íntima, pessoal, mas assim, talvez as pessoas imaginem que... eu mesmo entendo que a pessoa que fez o hino, né, do município, provavelmente é bem valorizada, é uma pessoa que tem entrada aí em todos os cantos. Mas como você se sente hoje? Teve alguma contrapartida do município em relação a essa questão? No concurso do hino? Isso, em relação... tinha um prêmio na época. Foi um prêmio. Você estava concorrendo a um dinheiro, prêmio. R$10.000, estava concorrendo. Naquela época Estávamos, né? Naquela época era um bom dinheiro, né? Era um bom dinheiro, Mas aí, como eu estava saindo da faculdade e fiz a composição por fazer mesmo, assim, só com interesse, na época o dinheiro não era a minha, digamos assim, a minha prioridade era só compor mesmo. Eu peguei e dei para minha mãe o prêmio. Só que 2 meses depois ela me devolveu pedindo para eu bater uma laje na casa, tal, coordenar isso, que ela não tinha muito as manhas dessas coisas. E o dinheiro foi todo, ela investiu mais na reforma da casa lá, na época, 2003, 2004. Ok. Agora, em relação ao hino, eu fiquei bastante curioso saber como era essa primeira música. Você ainda lembra ainda? Rapaz, não lembro. Só lembro que era árvore que chora, e o resto eu não lembro mais. Eu não fixei muito, porque depois que esse hino ganhou, eu migrei toda a minha atenção para ele. Ok, e vamos pedir para você, para encerrar nosso bate-papo de hoje, pedir para você dar uma palhinha aí. Trouxe o violão? Rapaz, não trouxe não. Tem um aí? Eu acho que eu tenho um.
Esse está pendurado aí atrás de Tá você. afinado. Pronto, tá na mão. Isso. Ah, assim mesmo. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana. Mata Atlântica tens rios e praias também, coqueirais nas montanhas e chã. Tua fauna, tua flora são cuidadas por ninfas de Pan. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana. O teu nome é planta que chora e constrói tua história dotada de encantos. Fosse Abrantes, Montenegro e a Vila do Espírito Santo. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana. E aí vai, de um povo com alma guerreira. Muito bem, parabéns. E aí, como é que a gente faz para te encontrar hoje? O que é que você faz? Você dá aulas? Com que você trabalha hoje? Mas hoje eu ainda continuo com música na cidade. A partir dos anos, que eu comecei a frequentar a Filarmônica em 1992, eu e um parceiro da Filarmônica na época, percebemos que a cidade não tinha músicos o suficiente para ir preenchendo, né, fazendo parte da Filarmônica. Resolvemos abrir uma escola Alegreto na época. Essa escola funcionou até 1996, de 92 a 96, porque foi o ano que eu entrei na faculdade, não tinha como fazer as duas coisas, né? Ficar dando aula na escola e fazendo a faculdade de licenciatura em música. E aí, em 2001, 2002, quando eu ia voltar para abrir a escola novamente, aconteceu que eu fui convidado para participar como assistente do maestro do coral de uma empresa do Polo de Pequenos Cantores. E aí, esse trabalho foi longo, foi até 2009, mais ou menos. E aí eu fui tendo outras prioridades e acabei não retornando às aulas de música. E aí coloquei uma plaquinha lá em casa, dou aula lá mesmo, quando chego do trabalho, né? Atualmente eu trabalho com música no Conviver com Idosos. Lá é muito bacana porque os idosos né, tem uma vida tranquila, querem mais é que aproveitar assim a vida, então é muito divertido, eu aprendo muito com a turma lá. E aproveito também para ouvir as histórias de vida deles, que é algo assim maravilhoso, fantástico. Eu acho que essas histórias dele deveriam ficar registradas também. Mas se alguém quiser entrar em contato contigo, quiser fazer umas aulas de música, como é que faz? O meu contato pode falar aqui no... Você que sabe. É o 9244-7433. Daqui a pouco vai chover ligação para você aí dar aulas. Repete aí o contato novamente. 9244-7433. Certo, Enoque. Muito obrigado pela participação. E você que está aí nos acompanhando, se quiser encontrar o Enoque, é só ligar para ele aí, um ótimo professor de música, um ótimo maestro.
E é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Camaçari Pode Mais. E eu espero que você tenha gostado. Espero você aí no próximo episódio. A gente vai tentar fazer episódios, né? Essas lives toda semana. A princípio na segunda-feira. E se você gostou, curta e compartilhe para os amigos. E não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa fortalecer esse trabalho aqui e alcançar mais pessoas. É isso aí, Camaçari Pode Mais. Um abraço e até mais.